Olá pessoal, eu sou o Miguel, bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de partilhar, subscrever e comentar aí em baixo. E vamos ao vídeo. Caríssimos amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, num tom ainda mais crítico e analítico, voltamos a mergulhar sem rodeios na tempestade política que envolve a União Europeia, sobretudo sob a liderança de Ursula von der Leyen. Neste momento crucial, torna-se impossível ignorar as múltiplas vozes, na sua maioria alinhadas com o pensamento de direita em todo o mundo, que apontam para o que consideram ser uma calamidade anunciada, a lenta, porém progressiva, desindustrialização da Europa e a erosão do prestígio internacional de um bloco que já foi exemplo de estabilidade e prosperidade. Proliferam também, em várias esferas de debate, preocupações adicionais sobre o modo como esta crise se enraiza em políticas energéticas e industriais consideradas excessivamente restritivas, afetando fortemente a competitividade global e a capacidade de reação dos Estados-membros. Ao mesmo tempo, surgem questões sobre a solidez da liderança europeia para enfrentar ameaças externas e internas, sobretudo num período de tantas mudanças e incertezas no panorama geopolítico. É cada vez mais evidente que este descontentamento alcançou não apenas os especialistas e políticos, mas também as populações de várias regiões, que receiam o impacto real destas transformações em assuntos como o emprego, a segurança e a manutenção das identidades nacionais. Com uma pressão crescente para que Bruxelas apresente soluções tangíveis, muitos se perguntam se a União Europeia terá a capacidade de reverter o declínio industrial e recuperar a influência outrora exercida no contexto internacional. Capacidade tem que haver investimento, isso já sabe, só que a União Europeia é muito, e bem, não é? De fazer contas, mas lá está, com isso perdeu a capacidade de indústria, porque foi industrializar a China, porque na China a mão de obra era muito mais barata, e com isso desindustrializou a Europa. Foi esse o problema, mas pode haver investimento na Europa e industrializar a Europa. Continuaremos a testemunhar o avanço de políticas que, segundo estes críticos, empurram o continente para uma posição de vulnerabilidade. Somente com análises transparentes e vontade de rever alguns dos pilares destas agendas ambiciosas, argumentam os mais céticos, será possível restaurar a confiança na administração do bloco e equilibrar a relação entre objetivos coletivos e os legítimos interesses de cada nação integrante. Assim, intensificam-se os apelos para um diálogo aberto, em que as diversas vozes e perspectivas, incluindo as mais conservadoras, sejam ouvidas e respeitadas como parte essencial do debate sobre o futuro que todos desejam para a Europa. A verdade é que a Comissão Europeia, ao insistir numa agenda ecológica vista por muitos como radical, desencadeou um verdadeiro abalo nas fundações energéticas do continente. O fecho de Minas. O problema não está em eles quererem agora energia verde, o problema é a velocidade com que eles querem energia verde. É muito rápido, é uma alteração muito rápida. A alteração devia ser tipo a 50 anos, nunca a 20, nem a 10. De carvão, a recusa em aceitar a energia nuclear, que noutros tempos já foi encarada como uma solução viável, e a imposição de metas ambientais E é viável, é uma solução fiável, limpa e barata. rígidas contribuíram para a escalada dos custos de produção, aumentando consideravelmente as despesas operacionais em setor-chave e gerando incertezas sobre a viabilidade de investimentos de longo prazo. Sem condições para competir no mercado global, inúmeras empresas optaram por transferir as suas fábricas para países onde os custos são mais baixos e as políticas energéticas são mais pragmáticas, escapando assim à pressão constante de legislação ambiental cada vez mais rigorosa. Tudo isto deixa a Europa cada vez mais dependente de potências como É verdade, isto tudo é verdade. A Europa desindustrializou os países da Europa por causa de pancas temos que ser limpos, temos que poluir menos, mas a China é o maior poluidor do mundo e estão-se a cagar para o resto. O que eles querem é produtividade. os Estados Unidos e a China, que, por sua vez, acabam por ditar os rumos da economia mundial e influenciar decisões estratégicas dentro do próprio bloco, seja por meio de acordos comerciais altamente competitivos ou pela imposição de padrões tecnológicos que encarecem a inovação europeia. O resultado é um cenário de forte volatilidade para setores industriais históricos, que enfrentam incertezas crescentes em temas como segurança de abastecimento, planeamento de médio prazo e sustentabilidade económica. Paralelamente, especialistas sublinham que as mesmas metas ambientais, embora bem intencionadas, carecem de ajustes que preservem a competitividade das indústrias locais, evitando um êxodo industrial que comprometa ainda mais o emprego e o crescimento do PIB. Caso as autoridades comunitárias não encontrem o equilíbrio entre inovação verde e resiliência económica, teme-se que a Europa reforce a sua posição de mera consumidora de produtos externos, perdendo progressivamente a capacidade de influenciar os destinos mundiais e de garantir. Eu já falei isso, a Europa cada vez mais vai ter menos importante a nível mundial, porque eles só vão consumir e não vão produzir quase nada,
porque a Europa, neste momento, o que mais produz é carros. E deixando de ser competitiva nos carros, a Europa não produz mais nada relevante. Garantir a prosperidade a longo prazo para todos os seus Estados-membros. E as críticas a esta gestão não param por aí. Comentadores e líderes políticos de direita têm sido ferozes ao denunciar o que chamam de suicídio energético europeu. Viktor Orbán e outros governantes que desafiam a linha dominante em Bruxelas alertam que, ao abdicar de fontes confiáveis de energia, a Europa corre o risco de mergulhar num apagão económico e social. É uma grande verdade, porque ao deixar de ter energia nuclear, que é uma energia limpa e sustentável, porque o nuclear não polui, a não ser que haja uma, assim, alguma coisa que já não vai haver, porque já temos tecnologia suficiente para evitar isso. Se a Europa não vai por esses caminhos, a Europa vai falir, a Europa vai falir. Afinal, em tempos de instabilidade global, garantir a segurança energética é vital para qualquer região que pretenda manter alguma relevância no xadrez mundial. Não se trata apenas de uma questão de preferências ideológicas, mas da sobrevivência de setores-chave para o desenvolvimento das nações, como a indústria automóvel, o setor químico e até mesmo a produção agrícola em larga escala. Por outro lado, a problemática questão migratória não deixa ninguém indiferente. Se países como a Alemanha e a França defendem políticas de acolhimento, a Hungria e a Polónia, entre outros, E por que será que eles defendem políticas de acolhimento? Para baixar o preço da mão de obra, porque senão o produto ainda fica mais caro. Se eles já se queixam que o produto é caro, que o custo da mão de obra a subir, o produto ainda fica mais caro. sentem-se ameaçados na sua soberania. Para estes Estados, a imposição de cotas de migrantes sem consulta prévia é um atentado à capacidade de cada nação controlar as suas fronteiras e gerir a sua própria identidade cultural. A criminalidade crescente em alguns centros urbanos europeus, associada à dificuldade de integração de certos grupos, reforça uma sensação de insegurança e alimenta discursos de alerta sobre a necessidade de proteger valores, tradições e a coesão social. É como se houvesse um choque de civilizações latente, onde cada lado do debate acusa o outro de ignorar a realidade, enquanto a população assiste ao aumento da tensão no seu dia-a-dia. A isto acrescem as sempre polémicas negociações financeiras alegadamente pouco transparentes. Projetos envolvendo bilhões de euros, especialmente no setor farmacêutico, são conduzidos, segundo fontes internas, à porta fechada. Claro, porque tu tens interesses. Tu tens interesses. Não foi o. Acho que era o marido da Van der Leyen que geria uma empresa, uma farmacêutica e que recebeu milhões de euros para desenvolver uma vacina. Então está tudo dito. Será que este método de tomada de decisão é compatível com o tão propagado ideal democrático europeu? Muitos cidadãos duvidam, e sondagens recentes indicam que mais de metade dos europeus discorda do atual rumo do bloco. Ainda assim, Ursula von der Leyen mantém-se no cargo, algo que para muitos é incompreensível perante a magnitude das críticas. Diversos analistas questionam até que ponto a burocracia instalada nas instituições europeias não serve apenas para perpetuar um status quo que beneficia alguns em detrimento de muitos, criando um fosso cada vez maior entre líderes e população. Em termos geopolíticos, a Europa continua a dar sinais de fraqueza. A dependência Mas já está a dar sinais de fraqueza há muito tempo. A partir do momento que começou com a panca da energia verde, começou a dar sinais de fraqueza, porque um país não se desenvolve sem energia barata. E que esqueçam, que, esqueçam que é tudo lindo e maravilhoso, porque um país não se desenvolve sem energia barata. E que o resto é treta. militar dos Estados Unidos da América, por exemplo, é um traço marcante desde o final da Segunda Guerra Mundial, mas torna-se cada vez mais incómoda num cenário em que as tensões globais aumentam, exigindo respostas rápidas e eficazes. O afastamento do mercado energético russo, sem um plano de contingência robusto, também mostrou a falta de capacidade do bloco para lidar com imprevistos de grande magnitude. Some-se a isto o receio de uma competição desigual com a China, cujas políticas industriais agressivas e mão de obra menos dispendiosa tornam o mercado europeu. Só que a China tem um bem, a China não se preocupa com a poluição, a China quer é produzir, produzir e andamento. A China não se preocupa com a poluição. Já a Europa, a panca da poluição, o aquecimento global. Eu não estou a dizer que não são problemas, eu estou a dizer que essa panca está a deixar com que as pessoas fiquem mais pobres. E isso aí, as pessoas ficando mais pobres ficam descontentes. É só isso. É o mais vulnerável. Tudo converge para um cenário de vulnerabilidade que, no entender de certos analistas, enfraquece a posição negocial europeia em qualquer tipo de acordo comercial ou diplomático. Há quem sustente que, enquanto a Europa titubeia em definições fundamentais, outros blocos já avançam com estratégias claras de domínio tecnológico e energético, assumindo a dianteira em áreas como a inteligência artificial, a computação quântica e a exploração espacial. Quando, antigamente, a Europa ditava regras e moldava tratados internacionais, hoje encontra-se na incómoda situação de reagir a crises em vez de as prevenir de forma antecipada.
Isto gera um desgaste interno, pois a população começa a questionar a utilidade de um conjunto de instituições onerosas que parecem distantes do cidadão comum. Já disse, tudo que seja sítios onde haja políticos não fazem falta para nada. Políticos não fazem falta. Quando os políticos desaparecerem, ninguém vai sentir a falta deles. A crescente onda de euroceticismo, palpável em vários países, prova que é um divórcio entre o que se decide em Bruxelas e as necessidades concretas das comunidades locais. Esse fosso aumenta sempre que novas regulamentações surgem sem um debate profundo, afetando setores-chave como a agricultura familiar ou a pesca artesanal, e lançando muitas profissões num mar de incertezas. Não admira, portanto, que a direita europeia insista no regresso aos valores e princípios que outrora levaram o continente a uma posição de liderança mundial. A regulação que a Europa está a fazer só serve para uma coisa, só serve para tirar competitividade do mercado, porque os grandes vão conseguir fazer essa regulação, mas quem quer entrar novo para o mercado não vai conseguir a regulação e vai ter que desistir, só serve para isso. Fala-se em resgatar a soberania dos Estados, em colocar o interesse nacional acima de políticas federais e em adotar um pragmatismo económico que renova as cadeias de produção. Para estes setores políticos, só assim será possível reconquistar a confiança das populações, atualmente mergulhadas num misto de desencanto e revolta. Muitos veem nessa abordagem uma oportunidade de revitalizar a economia por meio de incentivos concretos para a indústria local, apostando também em tecnologias mais limpas, porém sem ignorar as necessidades reais do mercado energético. A grande questão que para no ar é: até que ponto a União Europeia está disposta a rever urgentemente as suas prioridades? Será que o clamor por maior Eu acho que não está disposta a isso, porque enquanto estiverem na zona de conforto, os políticos vão se deixar andar, é o que eu acho. transparência, menor radicalismo ecológico, respeito pela soberania nacional e incentivos à competitividade vai finalmente ser ouvido? Ou continuaremos a assistir à perda de fábricas, ao aumento do desemprego, à fuga de Acho que continua a haver isso, porque enquanto os custos de energia estiverem a aumentar, os donos das empresas vão para o sítio onde é mais barato. Isso não há hipótese. talentos e ao crescimento do ceticismo em relação à instituição que, em teoria, deveria representar e defender os interesses de todos os europeus. É preciso lembrar que o euro, outrora celebrado como uma moeda unificadora, também enfrenta desafios. A disparidade entre as economias do Norte e do Sul dificulta a implementação de políticas monetárias que sejam justas para todos, acirrando tensões internas que podem comprometer a solidez do bloco. Uma coisa é certa, a moeda euro está a dar muito mais poder a países pobres do que aos países ricos, porque os países ricos são os que levam moeda ao colo. Os países pobres não, os países pobres gozam de um poder de compra muito superior por terem uma moeda forte, enquanto que os países ricos, esses aí estão lixados, porque não podem fazer grandes coisas porque têm que levar a moeda ao colo. No momento em que acontecimentos externos, como conflitos militares, choques pandémicos e disputas comerciais, têm impacto direto no bem-estar dos europeus, a capacidade de resposta da União Europeia é colocada à prova. Se o bloco não se fortalece internamente, seja pela união efetiva dos seus membros ou pela definição clara de um projeto de futuro, torna-se ainda mais frágil perante adversários que não hesitam em tirar proveito das fraquezas alheias. E se antes se falava de uma Europa fortaleza, capaz de impor padrões e liderar grandes discussões globais, hoje é cada vez mais comum falar de uma Europa hesitante, que parece caminhar em círculos sem saber muito bem para onde ir. É um momento de encruzilhada. É uma Europa que parece que anda a pisar ovos, porque se vai para um lado, ai porque é política de verde, que não se pode poluir, se vai para o outro lado é criticada porque, aliás, eu nem os vejo aí para o outro lado, porque eles querem é o verde, que não se pode poluir, e temos que acolher os imigrantes, temos que acolher imigrantes, mas é os imigrantes que querem trabalhar, não é que eles querem dar subsídios. O histórico de controvérsias que se acumulam, desde a crise das dívidas soberanas, que colocou países como a Grécia à beira de um colapso financeiro, até à gestão da recente pandemia, sem esquecer a atual conjuntura de tensão militar e comercial, demonstra que a Europa precisa de um choque de realidade para não cair num abismo irreversível. A pergunta que deixamos hoje é se essa mudança drástica surgirá a tempo de evitar o colapso ou se assistiremos a uma lenta agonia de um projeto que já foi ambicioso e coeso. Será que as vozes de políticos e grupos conservadores, muitas vezes acusados de populistas, não estão a alertar para problemas reais que deveriam ser debatidos abertamente, em vez de serem ignorados ou silenciados? Nesse sentido, é fundamental analisar também o papel dos média e da educação na formação de uma consciência crítica sobre o que se passa nas... A comunicação social é toda comprada. Que ninguém acredita no que eles dizem, que isso é tudo comprado. É tudo para dizer o que os governantes querem que se diga à população. É tudo isso. instituições europeias. Se a imprensa tradicional estiver alinhada com interesses específicos,
corre-se o risco de aprofundar ainda mais a desinformação, perpetuando políticas que podem, na verdade, prejudicar o desenvolvimento do continente. Por outro lado, a proliferação de plataformas digitais e canais alternativos de informação, como o nosso, permite que mais vozes sejam ouvidas, mas também exige que o público saiba filtrar e analisar criticamente o que consome. Esse processo de aprendizagem cívica é, sem dúvida, uma das chaves para pressionar os decisores a mudar de rumo antes que seja tarde demais. Não deixe de partilhar este vídeo e deixar o seu gosto para apoiar o nosso trabalho. Lembre-se de ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Aqui, defendemos uma análise incisiva, sobretudo quando nos focamos numa visão conservadora e nacionalista que valoriza a força das nações e o direito de cada povo traçar o seu próprio destino. Ressaltamos, contudo, que este debate não deveria ser monopólio de uma ideologia específica, mas sim um diálogo aberto. Claro, tem que ser um diálogo aberto, porque senão estamos reféns só de um lado. E temos que ver os dois lados. Entre diferentes correntes de pensamento, visando o bem comum e o florescimento de uma Europa realmente unida e eficiente. Estamos aqui para dar voz a essas questões e trazer à luz os temas que muitos preferem ocultar. Juntos, podemos fazer a diferença e informar cada vez mais pessoas sobre as realidades que estão a abalar o futuro do nosso continente. A hora é agora, ou a Europa reage e redefine a sua trajetória, ou arrisca-se a perder-se num caminho de irrelevância geopolítica e desintegração interna. A escolha está nas mãos dos cidadãos que ainda acreditam no renascimento, se é que tal renascimento ainda é possível. Em resumo, o que eu acho é que a Europa vai se manter nesta linha de temos que ser verdes, temos que ser inclusivos e vai cada vez mais mandar vir tudo de fora e vai desindustrializar cada vez mais a Europa. E a Europa vai se tornar insignificante e vai haver. E se aquilo de financiar a guerra for verdade, de quererem eles financiar a guerra, vamos entrar no meio para a inflação. Porque financiar guerras não é barato. Mas isto é, se, não é? Porque de resto, o resumo do vídeo é que a Europa está a definhar. É esse o resumo do vídeo, a Europa está a definhar.